Boa tarde, meu nome é Gabi Stefan, estou aqui com o Bruno Kim, com a Lori Soares e com o Zé Wagner, todos arquitetos, para conversar com vocês a convite da Casa Guararapes. A Casa Guararapes está aberta para todo mundo, clientes e arquitetos, para conhecerem o showroom aqui em São Paulo, na Avenida Brasil. Tem uma série de materiais, todos os lançamentos e novidades da marca, e vocês são mais que bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre arquitetura, projeto, redes sociais, porque os três ficaram muito conhecidos pelo trabalho nas redes sociais, e o que mais der na telha. Vou pedir para que cada um de vocês se apresentem para a gente começar. Meu nome é Bruno Kim, sou arquiteto urbanista de São Paulo e acabei virando influenciador por acaso. Estou aqui pela segunda vez nesse podcast da Casa Guararapes e espero que dessa vez não tenha polêmicas. Oi, meu nome é Zé, sou arquiteto e urbanista e talvez humanista. Gosto de projetar pensando no calor dos trópicos, projeto muito no interior de Pernambuco e estou por aqui pela primeira vez. Eu sou a Lori, sou mineira, moro em BH, mas atendo muito aqui em São Paulo. Eu faço projetos de reforma, focado em interiores, e sou uma grande defensora das casas com cara de casa. Tenho bastante projeto aqui, Rio, Minas e em alguns outros estados do Brasil. Bom, nas redes sociais os 3 ficaram super conhecidos, a gente pode até ver aqui que são projetos e formas de fazer arquitetura muito diferentes, cada um de um lugar diferente do Brasil. Pensando como, apesar da ferramenta da internet ser um ponto em comum no trabalho dos 3, são arquiteturas muito diferentes, mas unidas por arquitetos que estão fazendo projetos para serem vividos, mas não projetos para serem compartilhados por tendências e modismos. Quando a gente fala de rede social, a rede social é uma ferramenta muito bem-vinda para a gente ter mais reconhecimento, para a gente divulgar mais o nosso trabalho, mas quando a gente pensa o projeto para ficar bonito na tela do celular ou na revista, ele pode acabar ficando vazio. Então eu queria entender o que é o processo de projeto de cada um de vocês, o que norteia e como que a rede social entra nisso. Como que a foto final ela está relacionada ao processo de projeto? O que para vocês é importante nesse momento? Para mim, assim, o ponto de partida é sempre o cliente, assim. Inclusive é uma coisa que eu acho incrível, né, que as pessoas sempre que me procuram, eu pergunto lá no meu formulário, por que que as pessoas querem que eu faça o projeto da casa delas, e é uma resposta bastante comum. Fala: "Ah, é porque eu quero uma casa com cara de casa e que se pareça comigo, e não que seja uma cópia de alguma referência", né. Então as pessoas ainda usam muito o Pinterest, né: Uhum. "Ah, não quero uma casa Pinterest, mas eu quero uma casa bonita". Então o ponto de partida é sempre o cliente. Então, assim, é fazer um bom briefing, né, briefing é essa entrevista que a gente faz para conhecer, porque a maior parte dos clientes que a gente atende hoje, eu acredito que os meninos também, são pessoas que a gente não conhece. Então, assim, você projetar uma coisa tão íntima para alguém, que é a casa, né, dessa pessoa, dessa família, você precisa sim conhecer bem aquela família, quem vai habitar aquele espaço. Então, para mim, o ponto de partida principal é sempre isso, assim, é entender quem é essa pessoa, do que ela gosta, como ela é, assim, personalidade, o dia a dia dela, o que que ela gosta de fazer, e a gente conseguir transformar isso, materializar isso através do design de interiores, né. Então, pegar tudo aquilo ali que ela é por dentro, transformar em ambientação. Eu imagino que isso deve ser interessante até para o próprio cliente, porque muitas vezes o cliente chega em você, Lori, porque viu seu Instagram, viu suas redes sociais, ficou totalmente encantado com a mistura maravilhosa que você faz de acabamentos, de cores, de projetos que misturam o existente de um apartamento ou de uma casa com soluções novas. Então deve ter um encantamento e às vezes o próprio cliente se descobre ou descobre mais sobre si, sobre o que é importante para si ou para a sua rotina no processo de projeto. Você acha que isso acontece muito? Como que você vê? Então, a gente faz muita pergunta, né, para o cliente, Uhum. que às vezes ele fala: "Nossa, mas, isso é relevante?" Eu falo: "É, é relevante, porque tudo que você faz dentro da sua casa, a gente precisa entender como é feito, para a gente ter certeza que aquele espaço que está sendo criado vai ser funcional, além de bonito, né. Ele vai ter uma funcionalidade mesmo para a pessoa, ele vai contribuir com a qualidade de vida dela no dia a dia. Às vezes a pessoa chega em casa cansada, teve um dia péssimo no trabalho, e vai chegar em casa e ali, eu sei lá, vou cozinhar alguma coisa rápida e aquela cozinha ali atrapalhando, às vezes não funciona, vai deixar ela ainda mais nervosa, mais: "Poxa, acabei de reformar minha casa, a cozinha não funciona, tá linda, mas não funciona". Então, assim, é importante a gente entender tudo, né, tudo que o cliente o uso dele com os espaços,
E aí, tentar, assim, fazer uso das referências, a gente trabalha todo mundo que trabalha com design, com criação, a gente busca inspiração, ninguém cria nada do zero, né, a gente tem mestres, tem profissionais que a gente admira, que a gente consulta o trabalho, os meninos aqui são 2 pessoas que eu gosto muito do trabalho. O Bruno, antes de eu conhecer pessoalmente, sempre estava lá nas minhas referências, tinha alguma coisa dele. Então, assim, é você pegar aquela referência até para o cliente nos orientar do que ele gosta, porque às vezes ele não sabe expressar muito bem, assim: "Ah, eu quero uma casa bonita, mas eu não sei dizer como". Então a gente usa projetos prontos para orientar o cliente a nos conduzir do que ele gosta, do que ele acha bonito. Além da questão pessoal ali, da funcionalidade, que é muito íntimo de cada um, né. Então é isso, é a gente unir essa questão da funcionalidade, das referências e a partir do momento em que você escuta o cliente, por mais que você esteja se inspirando ali numa referência, numa tendência, né, porque também fugir de tendência é impossível, por mais que a gente tente ter esse discurso: "Ah, não uso tendência". Todo mundo, a gente está no meio das tendências. Então é você entender o que que daquela tendência, o que está em uso ali no mercado hoje em dia, que realmente faz sentido para o cliente, e muitas vezes é pegar alguma coisa ali que o cliente gostou e não é copiar essa coisa, é transformar de acordo com a função daquela coisa ali na casa dele e com o gosto pessoal dele. Então, às vezes, a gente pega um móvel, um aparador tem em qualquer casa, então, às vezes, o aparador dele vai ser só para uma chave. Em outra casa, o aparador vai ser para mochila, vai ser para bolsa, aí ele tem pet. Então, assim, você vai transformando aquele móvel que se repete em vários lares e você vai adaptando aquilo ali de acordo com a referência. Ah, ele gostou de um colorido. Ah, não, ele prefere madeira. Ah, não, ele quer uma coisa clean, um móvel de marcenaria. Ah, não, ele prefere garimpar um móvel e colocar ali como um aparador. Então, ouvir o cliente é que permite a gente ter essas casas, assim, autênticas e fugir dessa questão da tendência e de ficar pensando o projeto único e exclusivamente para estar ali estampado na tela de celular, na capa da revista e realmente projetar para quem vai usar o espaço. E foi legal que você falou que o Bruno aparecia nas suas referências, porque justamente vocês têm práticas muito diferentes, projetos que a cara dos projetos do Bruno são projetos do Bruno, a cara dos projetos da Lori, a mesma coisa, e Zé, idem. Mas a gente pode realmente se alimentar de referências, olhar para as tendências, mas não tomá-las como um norteador único e exclusivo e não fazer nenhuma alteração, não fazer nenhuma adaptação, não trazer para a personalidade ou para a realidade de cada cliente. Bruno, o que que você acha, como que é a sua prática em relação a tudo isso que a gente conversou até agora? Eu gosto muito de pensar, eu falo muito para os meus clientes que a gente está materializando, transformando em espaço uma visão de mundo, né. Eu acho que cada pessoa tem a sua bagagem, a sua cultura, a sua própria visão de mundo, sobre como pensa a família, sobre como pensa criar os filhos, sobre como pensa os relacionamentos. Então eu penso que fazer arquitetura é entender a visão de mundo de cada cliente no curto, no médio e no longo prazo, e aí a gente traduzir isso com todas as coisas que estão ao nosso redor, que é o clima, o terreno, apartamento ou a casa existente, as características de tudo isso, os materiais, os prestadores, a disponibilidade de mão de obra que a gente tem em cada contexto. E eu acho que o trabalho do arquiteto, pelo menos eu vejo dessa forma, é pegar tudo que está ao nosso redor e transformar isso daqui em um espaço que permita as pessoas viverem conforme as suas próprias visões de mundo, conforme as suas próprias culturas, enfim. Eu acho que é quase como se fosse um maestro de uma orquestra, não adianta você pensar só na música, você tem que pensar em cada pessoa que está ali, em cada instrumento que cada uma dessas, personalidades vai trazer. E aí acho que pensando no trabalho do Zé, o Zé ficou muito conhecido, se vocês ainda não viram duvido, mas se vocês ainda não viram a casa de manhã, que foi a casa que ele fez para a mãe dele, no Pernambuco, é um projeto lindíssimo que ganhou o prêmio do ArcDaily esse ano. E ele viralizou com esse projeto e eu imagino que agora todo mundo esteja olhando para o tijolo que ele colocou ali de uma forma diferente. O tijolo se comunica com o revestimento da fachada, mas aquilo não é só para ser bonito, não é só para entrar a ventilação, tem também o revestimento, tá ali porque tem uma série de decisões que fizeram aquilo tá daquela forma. Zé, conta pra gente como que é esse processo para você. Esse processo foi eu me senti num laboratório, assim, de fato, fazendo esse projeto. Concordo aqui, corroboro com a fala dos meninos. E acho que talvez esse lugar de fazer o projeto pensando em quem vai habitar seja um lugar que une, assim, a gente, tangente ali entre o processo de cada um. Eu faço analogia da arquitetura
com a medicina. Quando você procura um médico com a dor nas costas, ele passa um remédio para, sei lá, pro pé. O que eu fiz na casa de manhã foi passar o remédio que ela precisava. Então, o arquiteto, ele escuta as condicionantes, ele entende o processo, o custo que aquilo vai ter. A casa de manhã foi isso, foi milhões de dificuldades e a gente respondeu a todas ou quase todas. E nasceu um lugar que tem arquitetura boa e foi acessível, não precisou necessariamente, sei lá, estar numa cidade grande, com materiais de ponta, com mão de obra de ponta, a gente conseguiu fazer com muito pouco algo grande. Eu acho que esse processo de escuta tem que ser muito boa para a gente chegar num lugar que atenda o cliente, enfim, de um aparador que vai atender uma necessidade bem específica ali, até a necessidade humana mesmo, de habitar num lugar que é confortável. Nossa, eu imagino a complexidade de fazer o cliente, quando o cliente é a sua mãe, te escutar. Porque olha, não deve ter sido nada fácil. Ela foi parar 2 vezes no hospital com essa brincadeira, assim. Mas tem uma coisa na casa de manhã que o Bruno falou ali também em algum momento, que eu achei que Zé fez isso, assim, de uma forma fantástica ali, que é você pensar o projeto a longo prazo, né, igual, por exemplo, ele relatou ali em vários momentos, eles tinham problema de mofo nas paredes. Então, assim, quando você escolhe a solução construtiva, né, de uma casa, você tem que analisar ali também essas questões climáticas e pensar que aquela casa não vai ser habitada só ali no momento em que ela ficou pronta, né, aquela família vai viver ali por anos, décadas, enfim. Então a escolha, né, desses É, materiais exato. pensando nisso. Material, e eu tenho uma certa dificuldade de entender a arquitetura como tendência, assim. Obviamente que existe as tendências, mas se o tijolo vira tendência, se, sei lá, o barro vira tendência, vai ser mais uma coisa copiada e às vezes não adaptada ao espaço. Fazia sentido construir com barro e com tijolo no lugar que eu estava fazendo, mas talvez não faça aqui ou não faça em outro lugar. Quando a arquitetura ela surge respondendo essas variantes do lugar, é bem melhor, assim, ela resolve mais que uma arquitetura que não conversa. Então, sei lá, eu trago um material que é da minha região para usar em outra região e talvez ele não se adapte nem termicamente, enfim, em outras questões culturais também. Então, essa ideia do lugar produzir a sua arquitetura, assim, eu acho que isso que me fascina de fato e me faz entender que a arquitetura ela pode ser um agente de qualidade de vida para a pessoa, sabe? Eu acho muito interessante, assim, quando você falou na sua primeira fala de fazer uma coisa grande com pouco, porque tem coisas que eu vejo na solução principalmente da casa da bainha, que em São Paulo não seria pouco, seria uma coisa que precisaria de uma mão de obra super especializada, de alguém que nunca executou aquilo, e a única pessoa que tem para fazer aquilo em São Paulo, eventualmente, pela demanda, seria uma pessoa que cobraria mais. Então aqui é muito louco como essa questão do pouco e do que é pouco e o que é Também muito, e o que é muda, né, de material, lugar. muda de região para região. Eu acho que quando a gente olha, assim, para esses 3 projetos, eu acho que nenhum dos 3 projetos grita nenhum tipo de ostentação, cada um da sua forma entra um pouco nesse lugar de escolhas bem feitas, e aí a gente pode pensar nessa questão do pouco no sentido não de escassez, mas no sentido de não ficar fazendo grandes exuberâncias, como esse pouco ele também é regional, né, esse pouco, ele reage, de formas diferentes em cada condição com o que a gente tem ao nosso redor, né. E ao mesmo tempo dá para dizer que não é pouco, porque chega-se numa solução simples, mas a solução simples ela partiu de muito pensamento. Então de uma série de decisões que culminaram no Zé fazer as coisas exatamente da forma como ele fez, que é diferente da sua decisão, mas é sempre um processo de decisões consecutivas e razões e motivações que para cada projeto e para cada situação vão ser absolutamente únicas, pessoais e intransferíveis, mas que acabam gerando uma solução que pode parecer simples. Eu lembro que um professor da faculdade me falou assim: "Gabriela, nenhum projeto pode ter uma decisão que é só funcional ou só estética. As boas decisões, elas são mais do que uma coisa só. Elas costumam ser pautadas por bastante discussão". E acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Quando eu estava montando essa tela, eu fiquei muito feliz, ver um projeto do lado do outro, entender as suas semelhanças e as suas diferenças, sabe. Então quando eu olho, como eu disse, assim, eu acho que nenhum dos 3 projetos grita um material, uma tendência, uma
qualquer coisa, seja lá o que for. Mas o móvel garimpado no projeto da Lore, os materiais no projeto do Zé, e aí no meu projeto também trabalhar com essas pré-existências do taco, do concreto aparente, transformar aquilo que está disponível para gente e tá ao nosso alcance, né? Eu achei muito bonito, assim, como a gente se encontrou recentemente pela internet, talvez semelhança de pensar algumas questões de arquitetura, e como esse mesmo pensamento, talvez os mesmos valores, eles têm resultados completamente diferentes. Também por conta da região, da cidade onde cada projeto foi feito, mas também por causa da forma como cada um interpreta essa matéria-prima, esse discurso, né. Bom, e tudo isso que a gente está falando aqui me lembrou de um caso polêmico, então já sei que isso aqui pode virar um corte para o Bruno ser cancelado de novo na internet. Mas que é o caso do João Gomes, para quem não conhece, ele é um cantor, super famoso e ele queria fazer um projeto aqui em São Paulo, queria fazer uma casa para ele, e ele falou que teve muita dificuldade de encontrar arquitetos que estivessem dispostos a fazer uma casa com a personalidade dele. Que o que os arquitetos ofereceram para ele era tudo muito parecido entre si, enquanto estética, enquanto solução, que era muito parecido com as casas ao redor, no condomínio em que ele escolheu, e como isso frustrou ele. E a internet é muito boa, mas ao mesmo tempo ela tem uma parte ruim, que é a pasteurização. As coisas que tendem a viralizar, na maioria, acabam sendo as coisas que agradam todo mundo, e muitas vezes a arquitetura mais personalizada, mais, humanizada, a arquitetura que demanda mais tempo e mais discussão, ela pode ter menos destaque. E aí, pensando na prática de vocês, eu entendo que vocês 3 levantam, cada um a seu modo, bandeiras de arquiteturas que são feitas muito enraizadas no cotidiano das pessoas, como a Lori mesmo estava falando, na região, nas soluções, enfim, tudo isso que a gente conversou até agora. Então eu queria que a gente conversasse um pouco, batesse um papo aqui das nossas impressões sobre esse caso, quais cuidados que a gente tem que ter para não se preocupar em fazer uma arquitetura só para ela ser replicada e vendida, e como a gente mantém e segura essa bandeira de fazer uma arquitetura cada vez mais autêntica e por que isso é tão importante para os clientes, inclusive. Deixa eu complementar essa pergunta, assim, eu queria saber como que bateu esse assunto dentro da bolha de cada um de vocês. Porque aqui em São Paulo também se deu muito pano para manga para o movimento antimodernista, ficar falando mal de outras questões que eu acho que entraram, um problema foi puxando o outro, mas eu acho que esse assunto ele bateu de formas diferentes, talvez para cada um de nós, assim. Queria saber como que bateu para vocês. Eu ganhei 10.000 seguidores num dia só, assim. Eu não tinha postado nada, foi o João Gomes que falou. E que bom que ele falou, assim. Eu gosto que esse assunto seja discutido. Passeia pelo lugar de onde a gente quer morar, né? Então, assim, as pessoas começaram a pensar nesse lugar de morada e não necessariamente ter que ter uma casa apenas, mas como é que vai ser essa casa? Será que ela vai me atender às minhas necessidades? Eu acho que essa é a discussão válida. Tem esse tema casa com cara de clínica, que, que eu acho que ainda também é vago, assim, é um termo que eu também nem entro muito no mérito, porque passei um pouco na questão estética. E o estético, a gente teve a disciplina de estética na faculdade, a gente sabe como tentar chegar numa plástica que seja agradável as pessoas verem, mas passeia pelo subjetivo, né, do lugar que você veio. Então é muito mais complexo. O que eu enxergo como casa, talvez você não enxergue como casa, e tá tudo certo. Por isso que eu prefiro ir na linha da necessidade humana mesmo, que eu acho que é mais coerente, assim. Mas quando isso chegou pra gente, assim, lá no escritório, muita gente agora querendo a casa de alpendre como a casa ideal, e também não é assim, é mais uma ideia, vamos pegar outra tendência. Não vira tudo a mesma coisa, né, começa a ser um carimbo, e aí de repente a casa que o Zé fez vira um carimbo e todo mundo vai querer replicar ela num condomínio no interior de São Paulo e não vai fazer sentido, porque não é um um estilo, uma figurinha, um checklist que você vai fazer e de repente você vai amar morar ali, porque foi a sua mãe, né, é diferente, por exemplo, a família do Bruno, que é de origem coreana, vai ter cultura um hábito muito diferente do que a minha família no almoço de domingo. E isso tudo se imprime muito nos projetos como um todo. Quanto mais a gente consegue, pensar nisso, na particularidade, eh, fica impossível tratar qualquer projeto como algo a ser copiado.
Dentro disso que o Zé tá falando, o que me incomodou muito, pelo menos como chegou pra mim, foi o movimento que casa com cara de casa é a casa com 2 telhados. Uhum. E aí foi puxando argumentos atrás de argumentos que eu acho que a questão que o João Gomes traz é super válida, obviamente, mas como o Zé falou, né, é uma parece que virou pano para manga para defender outras tendências, outras estéticas, quando que a construção precisa reagir também ao clima, né. Então o clima daqui não é diferente não é igual ao clima da região mais norte ou do sul do país. Então a casa de alpendre com beiral, que às vezes foi pensada para proteger primeiro do sol, e aí o alpendre foi virando outras coisas para proteger também do respingo da chuva. Não pode servir como meramente argumento estético, pelo menos eu penso assim, não sei o que vocês pensam, né, para eu colocar a minha ideia de que aquilo é melhor que outra pelo meu gosto, porque acho que os desdobramentos dessa polêmica virou um pouco isso, eu fiquei muito incomodado com isso. O que você achou, Lori? Não, me incomoda também, assim, até mesmo porque eu fico incomodada pelas pessoas, assim, esse termo, né, casa com cara de clínica, eu fico pensando muito nas pessoas que têm essa casa, que construíram uma casa com essa estética, quis mesmo, porque acha bonito, porque se sente bem lá, então, assim, eu também acho importante, né, a galera que fica comentando isso na internet, levar em consideração também os sentimentos dessas pessoas. Porque às vezes, assim, eu, por exemplo, eu gosto sim de cor, eu gosto de misturar elementos, eu gosto de resgatar elementos antigos, preservar, enfim, de ter uma casa bem misturadinha, assim. Mas tem gente que não gosta e tá tudo bem, entendeu? A gente vamos entender que, às vezes, para aquela pessoa não faz sentido para mim, não faz sentido para você, mas para aquela pessoa que escolheu morar ali, que escolheu construir aquilo ali, talvez aquilo faça sentido para ela. Talvez a personalidade dela esteja ligada com aquele estilo e tá tudo bem, né? Não quer dizer que a casa com personalidade, essa casa muito clean, né, muito assim, não tenha personalidade. Tem, a pessoa que está morando ali, com certeza ela se identifica, né, então é importante também a gente respeitar isso. Agora em relação a essa questão da tendência da casa do João Gomes, eu também recebi no dia muita mensagem, o pessoal mandando e tal, falando: "Ah, não sei o quê, olha aí, as casas com cara de casa estão ganhando seu lugar e tal". Eu achei muito legal, porque é assim, uma questão, assim, que divide opiniões. A casa, assim, da maior parte da população brasileira, é uma casa mais simples. De alguns anos para cá, essa possibilidade de construir casas mais retas, né, sem telhado aparente e tudo mais, isso foi sendo mais acessível para as pessoas e o que eu percebi foi um grande movimento das pessoas querendo se desvincular dessa arquitetura, provavelmente consideram simplória, né, do passado, e: "Ah, eu quero novo, eu quero ser moderno, eu quero a minha casa assim", então, ok, tá tudo bem. Mas quando uma pessoa com a fama e o nível de influência que o João Gomes tem, ou qualquer outro famoso que fizer isso, ele vir trazer uma coisa que ele gosta, aquilo vai virar tendência, entendeu? Seja uma casa, seja um revestimento, seja uma roupa, isso aí a gente já está acostumado. O famoso fala: "Eu gosto disso". A maior parte das pessoas que se identifica com aquele famoso, ou que tem ele como inspiração, vai começar a gostar daquilo também. E eu acho que essa fala dele deu segurança para muitas pessoas de pensar assim: "Poxa, eu posso sim gostar da casinha tradicional ali brasileira, popular, e tá tudo bem, eu não preciso querer que a minha casa seja chique, moderna e muito diferente, eu não preciso quebrar totalmente com a raiz da minha cultura de construção, eu posso simplesmente fazer ali, né, esse sistema, ter um telhadinho, ter uma varanda e também tentar ter uma casa moderna". Então, assim, eu achei legal essa questão da tendência, eu também acho preocupante, né, de virar uma coisa vaga, mas eu acredito que faz sentido para muita gente. Então, e deu segurança, né, para essas pessoas, terem mais liberdade de falar: "Não, eu gosto disso sim, e uma pessoa que me inspira tanto falou ali que é legal, então agora eu também tô seguro para poder escolher isso". Tem um ponto que você falou que me lembrou uma discussão que é impossível a gente não trazer aqui, que é a questão de como o revestimento ele é um símbolo de status, mas não necessariamente um status para mostrar para o outro. Para muita gente, especialmente no Brasil, que a gente sabe que é um país que tem muita desigualdade, que tem muitas construções irregulares, como pode ser importante para alguém conseguir colocar um revestimento na própria casa?
na casa, porque muita gente constrói, primeiro começa com bloco, com tijolo, e só depois vai vir com piso, só depois vai vir com um azulejo na parede da cozinha. E isso é impossível de ser tirado dessa discussão, porque também é muito relevante. Então, assim como você estava defendendo as casas com cara de clínica, porque tem muitas pessoas que buscam isso. Eu acho que tem muitas pessoas que veem nisso um símbolo de que elas deram certo na vida, que elas conquistaram um grande sonho, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem a própria casa. Na maioria dos casos, você não vai construir tudo de uma vez, você vai construindo aos poucos. E aí teve um projeto que, acho que 10 anos atrás, mais ou menos, ficou bem conhecido aqui em São Paulo, não sei como que foi a repercussão no resto do Brasil, mas que foi uma casa na Vila Matilde, de um escritório super bacana, e eles fizeram uma casa sem revestimento. E aí abriu essa discussão de o que que é o revestimento para essa pessoa que mora ali, o que que é o sem revestimento que pode ser descolado para uma bolha de arquitetos paulistanos, ao mesmo tempo pode não gostar, pode sentir que ficou faltando algo, porque o revestimento tem um peso simbólico, né. Eu acho que colocando uma camada, assim, nessa questão do revestimento, e juntando um pouco com a fala da Lori, acho que tem uma questão que a gente também precisa criar ou quebrar alguns paradigmas, né, de que a casa de 2 águas ela não é moderna, ela é tradicional. Uma casa de 2 águas a gente tem muitos exemplos que seguem o telhadinho alpendre, e são casas super modernas, então acho que tem essa questão também do não é do tradicional versus o moderno, mas achar que as coisas elas estão muito em dualidades entre si, Rotuláveis que também, né. são rotuláveis e se escolhe muito um ao outro, né. Eu não sei, eu acho que a gente fica fazendo essa discussão, mas que no fundo Fala isso com a minha mãe. não, eu Ah, não, não entendo. concordo de jeito nenhum, porque casa de telhado, não interessa se mostrar referências, pegar projetos muito legais, assim, Aham. olha essa casa que moderna, às vezes tem a esquadria lá com metal, assim, mais relevante, uma coisa completamente, assim, bem moderna mesmo. Mostra pra ela, ela enxerga apenas uma casinha de interior por causa do telhado, pra ela casa moderna é quando não tem telhado, A sabe. minha mãe, ela já tem outra convicção, ela fala: "Filha, eu queria só uma casa simples, baratinha, sem revestimento, coisa, assim, básica", e eu falo: "Querida, mas não existe isso, uma casa baratinha porque vai ser sem revestimento, né, a casa é muito complexa, tem tanta coisa envolvida num projeto de uma casa, não necessariamente não ter revestimento vai ser uma solução mais barata, porque às vezes vai ter coisas mais expostas". É engraçado como a discussão entre arquitetos, ela fica, às vezes, numa briga de rótulos, e a gente acha que a gente está conversando sobre uma coisa, quando a gente coloca para pessoas que não são da área, a conversa é outra, né. Exato, porque eu acho que é uma disputa de códigos, né, Uhum. porque é o que a gente tá falando que, uma casa sem revestimento, ela é menos, assim, e o modernismo ele é sem revestimento, e vai ter gente que em São Paulo que enxerga aquilo como uma coisa pobre, barata, e vai ter gente que vai enxergar aquilo como uma coisa chiquérrima. Então acho que tem essa diferença também que eu acho que é uma disputa que nós 3 estamos na internet, porque a gente tá se comunicando não só com arquitetos, mas com o público final, que a gente percebe, assim, eu acho que essa diferença de vocabulários e de códigos, do que a gente fala como arquiteto, como que a pessoa que não é arquiteta ela entende aquilo que a gente está falando, e como que a gente pode traduzir todos esses nossos argumentos para que as pessoas que não são da área que também consigam enxergar além desses rótulos, né. Beleza, a Lori falou: "Ah, minha mãe, a casa de 2 telhadinhos, ela enxerga daquela forma". Eu acho que tá tudo certo, mas a gente precisa conseguir se comunicar de uma forma que vá além dessas questões, eu acho que para o público final, né, para mim o meu ponto, assim, que eu achei muito interessante acompanhar, a repercussão dentro do meio dos arquitetos e do público final, é que a gente começou a ficar num papo de louco, de rótulos, que você entende É. tradicional como uma coisa, eu entendo como outra. Ah, moderno é uma coisa boa em relação ao tradicional? Não, eu defendo o tradicional, mas eu defendo o moderno, porque o tradicional é antigo. E aí fica uma coisa que ninguém se entende, porque a gente não tá falando das mesmas coisas. Tá cada um falando só pra si mesmo, assim, dentro das suas próprias percepções. Até porque não existe uma ABNT de estilos de arquitetura, né. É, Não exato. tem esse tratado, não. E eu acho que é por isso que é um pouco furado a gente ficar falando de estilos, porque no fundo ninguém se entende, no fundo a gente precisa falar da qualidade de vida daquela pessoa, daquela família naquele lugar. Enquanto a gente tá falando do que é tradicional, do que não é, e se deveria ou não ser tradicional ou não, ou sim, e aí a pessoa entende que precisa ter 2 águas, é uma casa com laje plana, a gente fica louco, porque não tem nada no fundo, no fundo, no fundo, isso daqui não tem nada a ver com arquitetura. A arquitetura a gente precisa dar uns passos antes,
e falar: "Ah, beleza, aquela construção foi feita daquele jeito por causa disso, disso, daquilo, da construção", enfim. Mas aí eu acho que era uma coisa muito legal da gente discutir, mas que se perdeu nesse papo de louco, de cada um entender o que quis e defender o seu próprio umbigo sem as outras pessoas saberem o que que ela Você tá vê que a falando. fachada da casa de manhã, a fachada é reta, o telhado não tá ali, tem, né, Exato, pra mim essa mudou o casa é telhado. super moderna. É, Contemporânea, né. É. E assim, não, ela não precisou de ter o telhadinho, de ter a varanda, de ter tudo para ela trazer ali essa questão das soluções do dia a dia, regionalidade e pontos importantes ali, né, que Zé considerou. É, Ela e ela solução de conforto ambiental, né, de ela não incêndio. deixa de ser, ela não ficou uma casa, tipo, ah, é uma casa de cidade, só tá ali no interior, mas é uma casa de cidade só porque não tem telhado, entendeu? Então assim, isso Eu percebo 2 públicos, assim, de esse público final, né. Quando um cliente chega: "Ó, eu gosto desse estilo, assim, eu quero uma casa nesse estilo", geralmente eu não quero trabalhar com esse cliente, porque, arquitetura não é estilo, né. Se entende, se associa o arquiteto como uma pessoa da estética, do estilo, que vai deixar o lugar bonito. Aí quando chega aquela turma: "Eu quero uma casa confortável", aí eu me apaixono, porque dá pra fazer, eu sei que vai surgir, vai ficar legal. Mas aí quando você quer um estilo, né, imitar ali sei lá, uma coisa que era legal no passado, foi feita no passado, ou mesmo, eu acho que é um esvaziamento, assim, de uma coisa tão legal que é fazer arquitetura. É focar nesse estilo, assim. Tem uma coisa que você falou e a Lorena estava puxando o assunto da questão do conforto, e aí eu fiquei pensando, bom, imagina se um cliente chega e fala: "Eu quero uma casa super moderna", e para o Bruno a casa que o Zé fez é super moderna, mas a pessoa está pensando que ela quer a casa com automação, com ar-condicionado, com luzes que acendem e apagam conforme a luz do sol e etcétera. E aí na primeira chuva acaba a luz, e aí de repente a casa tá um forno, porque não teve pensamento sobre ventilação natural, não teve pensamento sobre conforto térmico. E aí o que que no final é moderno, né, aquilo que depende de uma série de estruturas e que vai ter um custo muito maior, porque a gente sabe quanto que custa para fazer um bom sistema de ar-condicionado, uma boa automação, ou moderno é o que está, atemporal, que não precisa, não depende de nada disso. Eu acho que no final é isso, essas discussões elas acabam se perdendo muito, o conteúdo da discussão se perde porque a gente se apega aos rótulos. E aí o que eu queria perguntar para cada um de vocês, é como que vocês sentem isso na relação com o cliente? Teve algum cliente que pediu alguma coisa? O Zé falou: "Ai, quando vem me pedindo uma casa moderna, eu já fico um pouco desanimado". Algum cliente pediu alguma coisa e vocês recusaram, vetaram ou tiveram que conduzir ele para que ele ou ela entendesse a questão de uma forma diferente, algo assim? então, isso que o Zé falou, né, de falar assim: "Ah, eu quero esse estilo, eu quero isso", assim. Isso eu acho muito perigoso e eu sempre abro isso inicialmente para o cliente. Às vezes os clientes vêm com alguns projetos, assim, que são muito característicos, né. Uma coisa que vem muito é aquelas cozinhas estilo farmhouse, né, que tem ali todas aquelas características. Então, eu sempre procuro abrir para o cliente que ele ser muito fiel a um estilo ali é o que deixa a casa dele sem a personalidade que ele está me contratando para fornecer para casa. Ficar, né, enraizado nisso ali e seguir o projeto todo seguindo um estilo, seguindo um padrão, tira essa questão da autenticidade do que você está projetando. Teve um caso, né, de uma cliente lá de BH, comprou uma casa linda e assim, uma casa mais antiga e tudo mais, eu me apaixonei pela casa, enfim, fiz toda uma pesquisa para ela de coisas da época para tentar, né, trazer elementos que remetessem à época, mas trazendo essa questão contemporânea também, para incluir isso no nosso contexto atual, enfim. E aí ela começou a fazer uma série de pedidos que para mim não fazia muito sentido, né, então eu abri isso para ela, falei: "Olha, você está seguindo muito ali uma repetição ali é até uma casa bem americanizada, inclusive, cozinha americana, aquele padrão de casa americana, tipo, Irmãos à Obra, então ela queria replicar exatamente aquilo ali, ela reprovou todo o meu projeto e queria replicar, e eu fui tentando abrir isso pra ela de uma forma, né, ela falou: "Lorena, eu entendo o que que você está falando, mas o que eu quero pra mim, a casa que eu quero viver é essa cozinha aí", eu falei: "Ok, a casa é sua, você que vai viver bem nela e é importante isso, né, ela se sentir bem". E aí ela fez um pedido que eu me neguei a fazer. Ela queria colocar um porcelanato daqueles grandes formatos, com aqueles bem bem polidos mesmo, bem brilhantes, com muito reflexo, em todo o banheiro.
inclusive no piso. E aí ela me pediu que eu especificasse lá nos materiais a referência do piso que ela escolheu, que era o brilhante. Eu expliquei para ela, falei: "Olha, eu não posso colocar esse material com essas características no seu piso, porque se acontece algum acidente, vocês estão tomando banho, você escorrega e tudo mais, está especificado no meu projeto, um documento que eu te entreguei, que é para você usar. Por mais que tenha sido um pedido seu, é minha responsabilidade profissional te informar de que isso não é seguro e eu não posso seguir com isso. Então, eu vou especificar o acabamento adequado para um piso de banheiro e no momento da compra você escolhe o que você quer." Então, assim, ela ficou um pouco. Você desceu o show lá, né? Hã? Você desceu o show. É, falou: "Então você fica à vontade, você pode comprar, a casa é sua, as escolhas são todas suas", mas, né, a gente enquanto profissional, a gente tem que, né, pelo menos isso aí eu achei extremo, assim, eu não vou colocar um piso escorregadio, perigoso, num box de banheiro, pra pessoa estar tomando um banho, escorregar ali, então, isso foi uma coisa que me marcou bastante, sabe, essa insistência dela de que eu tinha que especificar o piso polido para dentro do banheiro. É porque eu acho que o que é complexo da arquitetura é que a arquitetura sempre trabalha com o sonho, com a fantasia. Então, muitas vezes é a fantasia do que é para a pessoa um banheiro lindo, que ela quer se sentir uma princesa. E aí ela não pensou que na fantasia ou no filme não tem o piso escorregadio, né? É uma ideia, não é a vida real. Então, acho que às vezes a gente tem que aterrar um pouco as coisas, e isso pode ser frustrante para o cliente, mas ao mesmo tempo é a responsabilidade técnica do arquiteto. Faz parte conhecer e saber especificar, saber lidar com os materiais de uma forma que não é simplesmente pensando no que vai ficar bonito, né, pensando também em como aquele material se comporta, enfim, naquela vida, naquele uso, naquele espaço. Eu não sei como vocês encaram isso, mas quando os clientes chegam para mim falando de quero tal estilo, eu falo que o estilo o estilo daquele espaço, ele vai ser a consequência, ele não é o objetivo a ser perseguido. A gente vai tomar uma série de decisões com os clientes que têm a ver com o estilo de vida, cultura, orçamento, os materiais que a gente tem à disposição, e vai ficar aquela cara que alguém pode dar o nome do estilo, mas eu falo, não é meu objetivo aqui nomear o estilo de A, B ou C. Então eu quero fazer uma casa, não achar um estilo para você. Também entendo que às vezes a pessoa, assim, muitas pessoas têm dificuldade de comunicar o que que gosta, de expressar ali como que ela gostaria que ficasse o resultado final. Então, às vezes, elas pegam essas referências, né, tipo assim, igual eu falei da cozinha, né, esse farmhouse. Às vezes a pessoa não quer replicar aquilo, mas ela quer ter aquela sensação. Então, é fazer a leitura através dessa entrevista também que a gente faz com o cliente, que ele está querendo construir com aquela referência que ele me mostrou. Eu acho que essa questão da referência vai muito pelo sentimento da pessoa, tipo assim: "Ó, eu quero o espaço, esse espaço aqui me traz conforto, então eu quero ter uma casa confortável." Ou então assim: esse espaço aqui me traz uma imponência, uma sensação, assim, de poder, de glamour." Então é isso que o cliente quer, às vezes ele não quer repetir, ele quer ter aquilo ali na casa dele: Isso aqui me dá uma sensação de muita ousadia, olha, a pessoa colocou aqui uma parede vermelha, olha que ousado." Então, às vezes, ela não quer repetir aquela referência, ela quer sentir a sensação que ela teve ao ver aquilo ali, ela quer ter essa mesma sensação na casa dela, sabe. Quando os clientes chegam para vocês, eles chegam tipo: "Ah, eu gosto do seu estilo minimalista ou modernista"? Como vocês acham que os clientes O meu é identificam muito o vocês? tal do casa com cara de casa. Lá eu olho seus projetos, parece que cada um é de um jeito, e você faz o projeto para cada um especificamente É mesmo, isso que você mesmo. não segue um estilo. É, porque é isso, eu tento muitas vezes, na maioria das vezes, chega esse estilo: eu gosto disso." Então vamos descobrir o que que isso significa para você e transformar isso no que você é. E é isso, assim, fazer E essas. vocês, como que nomeiam o que você faz? Eu acho que essa da casa confortável, assim, de ter uma casa e não precisar ligar o ar-condicionado, eu acho que é por aí, assim. Isso é bem difícil, assim, porque o cliente, você trabalha com sonho, né, como tu disse. E às vezes o cara já tem uma ideia, assim: eu quero entrar na minha casa, vai ser a sala primeiro, aqui vai ser a cozinha. E pelo que eu entendi de arquitetura, as condicionantes que vão dizer onde é que vai ficar cada cômodo, né. Então, assim, a implementação é o quê? É 70% de uma qualidade ali de um projeto. Aí como é que você diz isso para o cliente que sonhou a vida inteira a casa de um jeito e comprou o lote errado para a casa dele? Porque, enfim, as condicionantes ali vão dizer onde é que vai ficar
cada cômodo pra gente pensar nesse lugar confortável. É um babado, assim, é bem difícil. Geralmente, quando ele chega, tem que conhecer, ó, eu tenho uma casa, tenho um terreno, aí ele já manda uma planta que ele desenhou. Você nem responde. E hoje em dia com IA tá perigosíssimo, porque ele Ah, pode mandar o projeto inteiro. Se ele colocar lá, eu quero uma cozinha estilo farmhouse e uma sala estilo modernista e um quarto estilo futurista, a IA vai fazer, né? Mas isso que eu fiquei muito desapontado nessa polêmica toda do João Gomes. Porque era um momento que os arquitetos poderiam falar sobre isso daqui que a gente está falando, e virou uma disputa de estilo, uma disputa de tendência. eu vi jeito que não tinha nada a ver com o João Gomes, assim, com a ideia da casinha em telhado aparente, começando a botar telhado aparente, assim. Tipo, É, discriminadamente, assim, porque tem que, a casa agora tem que mostrar a coberta, né? E quando não é isso, né? Tem uma coisa que eu pessoalmente fico muito curioso, assim, que São Paulo, os sudestinos não acham, mas São Paulo é uma bolha. A gente é uma bolha. E é uma bolha que acha que não tem sotaque, que não tem estilo, e que É, é o que representa o Brasil e não é, né? e é a impressão que eu tenho como paulistano sudestino. De uns anos pra cá, a gente teve a onda mineira na culinária, principalmente. E eu também acho que tem essa onda que vem no Nordeste, e aí eu acho que tem vários fatores socioeconômicos que contribuem para isso daqui chegar da forma que está chegando aqui. No caminho inverso, vocês veem algum movimento nesse sentido? e de São Paulo invadindo. Não, o contrário, das coisas estarem vindo mais para cá. Então vai desde a gastronomia Ah, até eu vejo. comida. Assim, eu vejo muito sertão, vejo muita coisa de Tracunhaém, que é uma cidade perto ali. O pessoal de São Paulo tá indo comprar, ou seja, tá em alta, assim, barro, todo esse material que é muito do Nordeste, sendo trazido pra cá, né? Assim, mesmo que o legal agora é ser nordestino, ou sei lá, o Nordeste tá hypado, assim. Eu percebo um pouco disso nas redes sociais, não sei se vocês já notaram. Totalmente, E como total. vocês enxergam isso? Porque eu tava conversando com outra pessoa que a gente tava falando sobre roupa. E aí tem uma marca que eu não vou falar que era, tava escrito açaí sem açúcar, ou açaí sem xarope, qualquer coisa assim. E eu tava conversando com uma pessoa que não é de São Paulo e falou: "Ó, isso daqui é Nordeste feito para sudestino, porque uma pessoa de lá nunca vai usar isso, porque é óbvio que o açaí não é o puro, é o sem Hum. açúcar". E aí eu fico pensando nisso, assim, como que a gente de São Paulo, a gente transforma tudo em consumo, em Tudo em produto. estereotipação, mas sem saber também como que a pessoa de lá tá enxergando a forma como a gente consome, porque eu acho que é muito caricato, né. E entra também de novo na polêmica do João Não, Gomes. eu não sei se Zé vai concordar comigo. Zé também é de uma cidade pequena. A cidade que eu nasci hoje tem 1000 e poucos habitantes, então é bem interiorzinho mesmo. Então, assim, eu vejo o movimento reverso, assim. As pessoas que estão na capital, elas querem se aproximar de tudo que é do interior. Elas querem ter aquele aconchego, aquela proximidade, que é uma coisa que, assim, eu moro em BH, vai já ficar quase 20 anos. Assim, eu sinto coisas, por exemplo, de conhecer a vida do meu vizinho, de poder chegar na casa do meu vizinho a qualquer hora e saber que eu posso entrar ali, que eu vou ser bem recebida, de saber quem ele é, enfim. Isso realmente é uma coisa que no interior existe, né, Zé, a gente conhece, você conhece todo mundo, pai, mãe, filha, família daquela pessoa inteira, e na capital não tem isso. Então eu acho que a longo prazo ali as pessoas sentem falta disso e elas querem ter o que o interior oferece, que é esse conforto, esse aconchego, essa proximidade com outras pessoas. Em contrapartida, pelo menos na cidade que eu nasci é assim, não sei se você vai a sua também é. Mas as pessoas do interior, elas querem se desvincular do interior e elas querem parecer mais com a capital. Então você chega lá na cidade da minha mãe hoje, as casas que hoje lá, né, as pessoas que estão: "Ai, estou construindo a minha casa", galera da minha idade e tal, eu vejo muito casa sem telhado, mas não assim, né, aquelas casas, né, com uma quantidade grande de vidro, com aquela leitura de uma casa mais urbana e menos do interior. Então, assim, eles querem quebrar com isso e o pessoal da capital quer quebrar com: "Eu não sou da capital, quero consumir o interior". Nada mais humano do que achar que a grama do vizinho é mais Mais verde. Eu acho verde, que todo mundo romantiza aquilo que tem menos acesso, porque tem essa fantasia, né. Eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo e vivo aqui, e aí o sonho é ter uma casa de campo, com natureza, com mais simplicidade, com menos barulho, com mais paisagem, e aí quem
mora no interior e Que é tem um tudo apartamento isso, na quer um capital. apartamento para sair de casa e ir num restaurante comer fast food 3 da manhã, porque acha que isso é o auge da vida urbana, né. Eu acho que a gente está sempre romantizando um pouco as coisas e, como o Bruno falou, tratando um pouco como produto, isso é uma característica bastante, paulistana. É Não assim E sei, também, a não tá, sei galera? eu dizer, acho. não sei. E é até uma dificuldade, eu acho que também fez parte do meu processo, assim, de me entender como pessoa do interior, de onde eu vim, quem são meus pais, como é que a gente, enfim, o caminho, olhar para o caminho de onde eu vim, né? E se justifica a pessoa que eu sou hoje. Eh, teve dificuldade, assim, né? Porque justamente a pessoa do interior enxergava a pessoa da capital como o negócio a ser atingido ali, né? Morar em Boa Viagem. Mas hoje, graças a Deus, quando eu parei de tentar me encaixar, funcionou. Eu achei isso fantástico, porque, tipo assim, como eu compartilho disso com o Zé, né, de ser de uma cidade do interior também, ele fez uma coisa que foi muito corajosa, que foi, assim, ao invés dele ir para a capital, pra: "Ah, vou conquistar os meus clientes lá", não, ele voltou para a cidade que ele nasceu e construiu o discurso dele a partir de lá, com coisas que ele acredita, fazendo de lá, né. Eu passei por essa experiência e eu não tive essa postura de seguir esse caminho, assim, por exemplo, o tipo de projeto que eu faço hoje, poucas pessoas da cidade que eu nasci admira, sei lá, ou me contratariam para fazer alguma coisa assim. Então, na minha cabeça, se eu quisesse clientes que gostam do que eu faço hoje, eu tinha que buscar esses clientes fora. Então, assim, eu tive esse pensamento, né, que é meio óbvio, né, assim: "Ah, vou para a capital", porque lá tem mais público, tem mais chance de eu ter pessoas que vão querer o tipo de trabalho que eu quero fazer, assim, né. Eu vi uma vez alguém me dizendo assim que o Brasil está começando a sofrer um processo que, por exemplo, nos Estados Unidos já começou, que é um pouco do esvaziamento das grandes cidades. Pernambuco, pela primeira vez, não, Recife diminuiu também, assim, tipo de quantidade de gente, né? E Pernambuco cresceu. Então, assim, não é que as pessoas começaram a ir mais para o interior. E justamente por essa necessidade, talvez, de ter um contato com a natureza, né? O mundo urbano meio que desvinculou o homem que é Com a natural, natureza. né? E a gente faz parte da natureza. Então, talvez essa necessidade até emocional mesmo, assim, de se encontrar, as pessoas tendem a voltar um pouco para isso. Mas não sei porque a gente começou, tá chegando nessa Eu conversa. acho O que eu acho interessante é que isso tem a ver também com o momento da humanidade que a gente está, porque o Zé do interior de Pernambuco ficou conhecido no Brasil inteiro. E isso antes era muito vinculado às cidades. Então, para você ter sucesso, você tinha que estar numa cidade grande para você ter trabalho, porque se você estivesse no interior, você É. estaria muito mais sujeito às Quando oportunidades de eu trabalho quando dali. eu conheci o trabalho dele, um amigo eu estava aqui em São Paulo, inclusive, chegando no apartamento de um cliente aqui de São Paulo, meu amigo me mandou o vídeo, que era dos tijolinhos do muro. Meu amigo mandou e falou assim: "Olha esse cara que foda". Aí eu abri o vídeo, antes de eu tocar o interfone, fiquei lá vendo, na hora me veio isso na cabeça. Eu falei: "Cara, olha o cara fazendo fantástica lá na cidade dele, no interior, e eu aqui longe de casa", sabe. Então veio vir na hora essas reflexões, daí eu já até comecei a trocar ideia com ele lá, porque eu achei isso sensacional, assim, uma coisa, na hora despertou isso em mim, eu falei: "Ele não precisou de estar aqui, né, de estar lá na capital e de estar repetindo os mesmos passos de tantos outros profissionais, ele tá lá desembolando dele lá, do jeito dele, com os recursos dele, fazendo lá". Então na hora eu já pirei, eu falei: "Esse cara". Como vocês acham que a trajetória de vocês, ou onde vocês conseguem identificar onde que a trajetória de vocês, a história de vocês, afeta no dia a dia de como a gente cada um faz arquitetura? Porque, por exemplo, no meu caso, eh, eu trago muito essa coisa da história do migrante, meus pais vieram da Coreia, eu sou a primeira geração de brasileiro coreano, e eu passei a minha vida inteira tentando me afirmar enquanto brasileiro, sem negar as minhas culturas coreanas, porque falam que eu sou japonês, quando eu falo que eu sou brasileiro, me perguntam: "De onde você é mesmo?". E eu acho que isso me levou a pensar arquitetura de uma forma não como autor, mas como tradutor. Então, quando eu olho os meus clientes e eu trago um perfil de cliente que tem uma consciência mais despertada em relação a esse assunto, eu penso muito em trazer, aquilo que o cliente traz, para fazer um ambiente que eu acho que, por consequência, vai ser
é brasileiro, seja ele de uma origem nordestina, seja ele de uma origem, eh, sei lá, japonesa, coreana, italiana. Então eu tento, por conta dessas minhas questões, eu trago isso daqui para arquitetura para que eu coloque isso na mesa e falo, não, isso daqui é uma arquitetura dessa pessoa que também é brasileira, e eu tenho essa coisa de trazer as culturas e mostrar a cultura dentro do espacializar isso daqui no espaço. E aí vocês estavam falando da questão da cidade de terem crescido em cidade pequena, enfim. Como vocês acham que no dia a dia isso daí, ou se afeta ou não, né, em quais decisões essa parte da personalidade de quem vocês são, eh, contribuem ou atuam para a gente fazer a casa dos clientes de vocês? Quando a gente pensa no que é ensinado na faculdade de arquitetura, a ideia do sucesso do arquiteto está muito vinculada a um grande reconhecimento. Então, a gente vai estudar o Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, vários nomes muito conhecidos. E esses nomes muito conhecidos, eles também estão associados às capitais. E a gente sai da faculdade quase formado também numa cartilha do que a gente tem que fazer para ter sucesso e para ter reconhecimento. Então, além de tudo que o Bruno perguntou, em que momento que caiu a ficha de vocês de que o sucesso estava em se apropriar do que é único na história de cada um? Então, eu acho que eu não sei se é uma parada do arquiteto, porque o arquiteto tem essa ideia da arte, né? Então, assim, talvez a gente seja artista, não sei, tem que investigar melhor isso. Eu acho que talvez o arquiteto tenha esse olhar, assim, diferente para as coisas, né? A gente cria lugares que não existem. Então, assim, atualmente a gente somos pessoas aí que têm uma imaginação um pouco melhor do que as pessoas que, por exemplo, não conseguem imaginar o que esse espaço aqui que a gente tá pode ser. Eu acho que o arquiteto talvez tenha isso. Então, não precisa estar em Milão para você ter ideias para construir arquitetura, sabe? Não precisa. É só realmente enxergar. Eu, no interior, eu tive que fazer, e foi legal, porque eu fui morar 8 anos em Recife, nesse período de faculdade e trabalho também. E quando eu voltei um pouquinho com o olhar do estrangeiro. E eu acho que esse exercício é muito bom. Quando você está no seu lugar e tentar olhar com o olhar do estrangeiro. Porque o estrangeiro ele vai ver coisa que naturalmente você não vai ver porque está acostumado com o espaço. A gente é uma soma dos caminhos que passou, das músicas que ouviu, né? Então, eu acho que naturalmente isso acontece quando há essa sensibilidade, assim. Assim, em relação enquanto uma pessoa que nasceu no interior e está morando na capital, eu sinto que, assim, traz essa leitura de casa do interior, né, daquilo que eu sou acostumado desde criança, né, da forma que a gente cresceu ali, de utilizar as casas, né. Isso, às vezes, levar essa bagagem que eu tenho, né, igual Zé falou, a gente é a soma de tudo que a gente passou, né. Então, assim, eu levar esse intimismo da casa do interior e oferecer isso para o cliente, às vezes, aqui de São Paulo, um cliente do Rio de Janeiro, que também está lá naquela loucura, ele fala assim: "Nossa, é isso que eu quero", né, a questão do aconchego ali, da simplicidade, do oposto a essa glamorização ali do interior da casa. Então eu acho que, ter nascido no interior, ter tido essa experiência de vida, né, com esse intimismo, com essa proximidade com as pessoas, me ajuda nesse ponto, né, porque o meu cliente hoje é um cliente que quer uma casa confortável, né, com cara de casa, então eu consigo levar isso para ele, aquelas casas menos ensaiadas, né, o interior que eu cresci é simples, todo mundo tem uma vida boa, uma vida confortável, mas também não tem aquela questão do luxo extremo, de ter aquela pessoa riquíssima que tem uma casa deslumbrante, que destoa totalmente ali do contexto, sabe. Então, de fato, foi uma infância simples e trazer isso para as pessoas: "Ah, eu quero uma casa aconchegante", então busco isso. O que que é uma casa, né? Como que a casa é aconchegante? É na simplicidade e nessa sensibilidade, né, de igual às vezes eu fico muito tempo vindo pra cá, em BH, e aí demoro pra ir lá na casa da minha mãe. E aí quando eu vou, aí você chega lá na cidade, você vê aquelas minúcias ali da questão do comércio, né, da vida das pessoas, você passar ali na rua, ter 3, 4 pessoas sentadas num banquinho, trocando uma ideia, 3 horas da tarde, sem nenhum compromisso, sem nenhum estresse. 5, 6 É meta horas, o de vida isso. sol baixando, o pessoal um sai ali de casa, vai chega ali no portão, começa a bater um papo ali com a pessoa, aquela coisa. Então, assim, não tem aquela questão da correria, da loucura, aquela então, assim, isso que o Zé falou é muito legal, assim, toda vez que eu vou para lá, eu sempre vejo esses mínimos detalhes, eu falo assim: "Nossa,
A gente tá aqui. Quem mora não percebe isso muitas Não, vezes, né? Por isso que eu é. acho que talvez o que é de fora, sei lá, a grama do vizinho é melhor. Aqui é pra cidade maior. Eu sou doida pra voltar pro interior, principalmente pra poder morar em casa novamente. Hoje eu moro em apartamento e eu fico, às vezes, me sinto engasgada lá, sabe? Queria muito que meu filho estivesse crescendo numa casa, acordar ali, ter um quintal, uma coisa que é outra qualidade de vida, né, Zé? Mais que a casa seja simples e tudo mais, mas você ter essa liberdade, a criança sair na rua, poder andar ali, poder brincar, não tem É preço. outra administração do tempo, né? É. Porque eu acho que o tempo é uma coisa que sentir ele assim, minimamente, é saudável para a cabeça, né? Tinha um professor meu que falava que ele ficava criticando. Já como vocês não viajam, vocês vão no arque dele e vejam o que é arquitetura. O que ele queria dizer com isso, né? Que para a gente conseguir construir uma arquitetura boa, a gente precisaria viajar, ir para fora. E eu não digo que para fora é ruim ou necessariamente. Não é que a gente não tenha que olhar para o que se está construindo lá fora, mas esquecer do que tem dentro, acho que é tão perigoso quanto olhar só para fora, assim. E é essa ideia, né, de quando a gente vai construir uma arquitetura contemporânea, não é porque é contemporânea que eu não posso colocar uma coberta ou algum elemento que era muito característico de uma outra época, né? Eu acho que a arquitetura ela conversa com o presente, conversa com esse passado, esse projeto para o futuro, né? Então é um pouco disso, assim. Importante também ser muito pontuado, porque agora acredito que a casa de manhã vai começar a virar também inspiração aí para tantas outras casas, mas eu fico pensando igual, por exemplo, ele usou, né, os tijolinhos da fachada, né, de casa de farinha. Por exemplo, eu quero lá na cidade da minha mãe, que também é do interior, também sou arquiteta, então vou lá fazer uma casa bafônica lá para ganhar prêmio também. Não é assim, entendeu? Não é só você sair fazendo. Por quê? Eu tenho o tijolo de casa de farinha lá? Eu não tenho, entendeu? Então, assim, enquanto ficar olhando o outro, mesmo que o outro seja um outro estado, um outro profissional, é o caminho oposto do que o Zé fez. Então, assim, ficar tentando replicar o acerto dele. É observar, e lá na minha região, falar, bom, o que que tem aqui na minha região? Qual que é a mão de obra, né? A minha mão de obra lá vai conseguir fazer aquilo ali que foi feito ali? Eu vou ter aquele material ali, que lá tem placa de concreto, assim, fácil. Ah, não, vou ter que buscar aqui numa outra cidade. É realmente olhar para o lugar que você está, os recursos que você tem, né? E não ficar olhando para fora, mesmo que fora seja o nosso vizinho ali. Eu vejo alguns arquitetos assim, aí, não sei o quê, formado na escola de Milão, formado não sei o quê, Uhum. enfim, num lugar bem distante aí. Isso é legal, velho, mas aí ele tá projetando em Pernambuco, entendeu? Eu acho que é um pouco imaturo a gente condicionar as coisas porque são de algum lugar, elas são melhores ou mais especiais. Um assunto que meu marido e eu, a gente sempre conversa é quanto foi absurdo que uma cafeteria, uma rede de cafeteria estadunidense veio para o Brasil nos anos 2010, abriu franquias a rodo, sendo que o café do Brasil é reconhecido no mundo inteiro como um dos melhores cafés do mundo. E a gente estava tomando um café de qualidade super duvidosa, enchendo de chantilly, de leite, de cremes e coisas assim, para colocar o nome no copo, para importar um status que não tem nada a ver com a gente, né. Então acho que quando seu professor falou isso, eu também entendo por que que ele falou da importância de conhecer coisas novas e outras formas de fazer arquitetura, mas não adianta a gente pensar que o estrangeiro é o melhor, porque até não é tão sustentável, é muito mais sustentável a gente olhar para o que está próximo, para a mão de obra local, e aí em São Paulo a mão de obra local vai ter suas especificidades, em Pernambuco vai ter outras especificidades, em BH também, e trazer para dentro de cada projeto soluções que fazem sentido ali, né, porque senão a gente vai estar só importando por importar, achando que isso significa alguma coisa. Dentro dessa ainda questão da diferença de percepções que as pessoas têm, enfim, condicionadas por vários motivos, eu queria perguntar uma coisa para o Zé, que enquanto a casa estava construída, eu imagino que os vizinhos deviam comentar alguma coisa. Mas o seu caso é muito interessante, porque enquanto ela estava sendo construída, você estava postando, e o conteúdo estava chegando em escala nacional. Você entendeu, diferenças de percepção de como que as pessoas, os vizinhos,
receberam e como que a internet recebeu? Certamente, assim, porque uma vez eu estava chegando em casa, aí é um taxista, né? Aí ele tava me deixando em casa, desse, que eu moro com a minha mãe em casa. É nessa casa bonita aqui. Aí parei, aí eu perguntei ele, tu achou essa casa bonita? Ele olhou, rapaz, é diferente. É, eu me contentei com diferente, assim. Eu podia dizer que era feio, né? Mas hoje eu percebo, por exemplo, o tijolo manual, esse tijolo que é um senhorzinho lá que faz, constrói. O pai dele que tinha essa cerâmica, assim, ele provavelmente vai ser a última pessoa. Não sei se vai dar continuidade, porque os filhos não se interessam tanto. Mas aí, ou seja, é uma coisa que já está na cidade há muitíssimo tempo. E não se constrói dessa forma. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, e postar nas redes sociais, e o povo de fora começou a dar Valor, um né? valor, exatamente, pregar valor naquilo, aí o povo de casa começa, pô, é interessante, faz sentido, né? Porque tem que estudar para dizer, mas, por exemplo, eu não sei se é um problema da tendência, porque quando a arquitetura vira tendência, as pessoas vão querer replicar coisa de fora aqui, né? Porque tá na moda. E quando eu saí da faculdade, se tinha essa pegada muito grande de tendência. Hoje, eu acho que até por eu estar no interior. Meu caso, por exemplo, ó, até nessa foto que tá aí, o ladrilho hidráulico. Pra mim, na minha bolha de consumo hoje de redes sociais, o ladrilho hidráulico é uma grande tendência. Então, assim, quando eu usei a primeira vez em algum projeto, eu já tinha visto. Então, assim, foi ver. Na verdade, a casa que eu cresci, que minha mãe comprou, eu tinha 7 anos, tinha um piso de ladrilho hidráulico com um padrão desses de repetição. E eu lembro que tinha uma pecinha, um ladrilho que era solto. E aquilo nunca quebrou. A gente passava lá e ele fazia barulho quando você pisava nele, ele fazia um barulhinho. Então, eu lembro, eu tenho memória daquilo à noite, às vezes ia tomar água no banheiro 2 morrendo de medo. centímetros. E aí você pisava nele, fazia barulho. Ou então, às vezes, acordava escondido e assistir televisão depois que minha mãe dormiu, aí o negócio fazia barulho. Então, eu tenho essa memória do ladrilho muito presente na minha infância. Quando eu vi o ladrilho hidráulico sendo usado em projetos aqui em São Paulo, que a internet me mostrou isso, eu falei, meu Deus, então aquilo lá tem muito valor, eu posso oferecer isso para um cliente. Então, assim, parece que eu precisava Da desse aval, validação. dessa validação de algum profissional que eu admirava, dele falar comigo. Eu não tinha essa segurança de falar, eu gosto, o ladrilho até porque eu nem sabia onde que fazia, não tinha a menor ideia de que material. Aí eu fui pesquisar, e aí eu sou meio, né, com essa questão do querer fazer as coisas e tudo mais, de investigação. Eu procurei fábrica de ladrilho lá em BH. Fui dentro de uma fábrica, fiz amizade com o senhorzinho lá, ele chama Eustáquio. Aí fui lá, aprendi a fazer, fiz as pecinhas e tal. Até desse aí eu fiz algumas. Legal. Não, fiz assim, né? Não fiz duas, Sim. 3 pecinhas. Ah, mas Tem um legal que você tirou milhão, esse tempo para fazer isso. então, assim, entendi. E aí eu percebi que quando eu mostrei esse processo de fabricação do ladrilho, muitas pessoas porque assim, né, querendo ou não, os arquitetos aqui de São Paulo também é uma bolha, então o público deles ali também é uma bolha. Então, quando eu comecei a mostrar esse processo do ladrilho, isso foi gerando também nas pessoas esse interesse pela peça. Agora eu fico pensando, como foi que esse ladrilho chegou porque essa casa que minha mãe comprou é uma casa muito antiga, ela comprou ela, eu tinha 7 anos, ela já era de uma outra família que construiu, então tinha algumas coisas na casa que eram bem legais, tinha piso de taco, tinha o ladrilho e o tijolinho da maior parte da casa, não da casa inteira, a parte nova, não, né, já é com tijolo cerâmico, mas o pessoal usou terra também do quintal da casa, montaram um forno lá na época, porque não tinha cimento na cidade, pra você ter. Eu falei: "Como que não tinha cimento na cidade e chegou um ladrilho hidráulico lá?". Ou alguém da região fazia e aquilo se perdeu, alguém sabia fazer tijolo, entendeu? E aquilo se perdeu, porque igual, por exemplo, quando eu descasquei a cozinha lá da minha mãe, ela achou um absurdo, né. Até hoje ela acha. E aí eu descasquei e quando eu comecei a descascar, eu falei: "Não tinha argamassa no meio, era barro". Nós foram feitos com barro do quintal e colados com barro. Depois eu vou mandar foto pra vocês verem. Lá na casa E da manhã também. colado com Até o barro. reboco era de barro. Isso, e aí não ficou com aquela estética que eu tinha na minha mente, porque na minha mente quando você descasca o tijolinho, você tem a massa ali no meio. E aí tinha um outro problema, como era barro, o inseto consegue
penetrar às vezes, né, então e nesse caso não foi feito para ficar exposto, então tinha de fato muito e aí lá tem um cômodozinho que é o quarto de costura, quando apaga à noite, quando você entra no quarto, que a luz da cozinha tá acesa, você entra no quarto aqui com a luz apagada, você consegue ver as frestinhas de luz. Nossa, Então Legal. não é legal não, Mas é porque aí lindo, né? porque assim, se você for Era usar o pra ser uma quarto, por exemplo vedação, né? Aí era não para ser uma veda. vedação, não foi. Então, como tinha o reboco, estava protegido. Quando tirou o reboco, começou a ver. Então, é uma coisa que, nesse caso, por exemplo, a gente tem que ir lá fazer um reparo, né? Tem Cuidado que que vai virar tendência, porque na minha tem imaginação já que ficou lindo, Lore. Ah, não, e se não fosse o inseto, porque é uma casa que tem um quintal enorme, Quem tem mata muita é pó. mato, a cidade lá é lotada de inseto. Então, se deixar, vai dar inseto, sim, entendeu? Que é uma coisa que eu vi que até comentaram, né, no seu vídeo também, quando você começou a falar do barro, né? O bar é maravilhoso, assim, mas tem muito preconceito em cima dele, porque era a única opção que o pobre tinha para construir a casa. Inclusive, nem o pobre valoriza, assim, Da o lama ao barro, né? calça. Porque ele quer o porcelanato. aqui teve esse problema do caquinho, né? O caquinho era para ser um material barato, que era descarte, por isso que é Também é caquinho, uma porque é tudo super quebrado. tendência E hoje, né? ficou caro, assim. Hoje você vai comprar, vai tentar comprar um caquinho. E aí eu acho que isso Vai daqui. instalar um caquinho, a galera entra em pânico, tipo, não sei fazer isso. Eu não sei se vocês levam isso daqui como arquitetos com essa missão, mas juntos aqui a gente deve alcançar por mês alguns milhões de pessoas. A gente e outros arquitetos que também estão nas redes sociais. O que a gente está fazendo hoje, com certeza, está virando Pinterest, está virando tendências nas referências de outros arquitetos para outros clientes. Como que vocês acham que a gente poderia fazer, pensando nos outros arquitetos e também em público final, para que os nossos trabalhos não virem isso que a gente está criticando? Que tendência? É, que vire só uma tendência ao que Mas eu acho que o que Bruno, isso é vocês inevitável. A partir do momento em que você coloca um trabalho, né, igual o trabalho do Zé, você acha que já não Mas você virou aceita tendência? isso? É lógico, não, isso tá fora do mas meu controle. mas eu acho que ao mesmo tempo vocês já combatem isso quando vocês mostram o processo. Porque o processo eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa da casa de manhã tem muito tempo, tem pelo menos mais de 1 ano e meio. Você já estava postando há muito tempo. E aí continuou postando. E aí a Lori falou agora o exemplo do ladrilho, que ela mostrou o processo e o cliente se encantou. E você, Bruno, que tá o tempo todo mostrando processo de obra, processo de projeto, abrindo o que muitos arquitetos não abrem nas redes sociais. Na minha leitura, quando vocês fazem esses movimentos de contar os porquês, de abrir as decisões e fundamentar muito bem por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, também é um ponto em que você combate a tendência esvaziada, porque tá tudo bem se todo mundo achar lindo, porque de fato é muito bonito. Mas eu acho pouco a tendência quando ela tá esvaziada. Quando ela tá recheada de argumentações e porquês, eu acho que ela ganha um verniz ali bem interessante. A minha forma de não ficar presa em tendência é principalmente até mostrar nas minhas redes sociais que os projetos que eu estou fazendo, eles, por exemplo, assim, o piso curvo. Muita gente chega para mim e fala: "Eu quero um piso curvo", porque viu nesse projeto e a pessoa quer fazer um piso curvo. Então, o que que eu faço? Eu busco apresentar novas formas de fazer isso, novos materiais. Igual agora, eu acabei de fotografar um apartamento que ficou pronto, a cliente queria muito, ela fazia muita questão, porque ela viu essa curva e ela pirou e ela queria isso na casa dela, só que era outra proporção, outro espaço, um contexto completamente diferente, não cabia isso aí com essa dimensão. E aí eu fui apresentando para ela possibilidades, a gente usou um outro material, então assim, ficou com uma forma que satisfez ela, mas não ficou uma réplica. Então, assim, porque eu vejo que às vezes o profissional da arquitetura ele tem muito essa preocupação, né, de falar: é a minha identidade, é a minha assinatura", né. Então, assim, eu acho isso importante, porque as pessoas chegam para mim por causa de uma identidade projetual, mas quando você pega ali os meus trabalhos, um não tem muito a ver com o outro. Tem sempre, assim, elementos que você fala: "Nossa, tá diferente, tá autêntico, tá verdadeiro ali", mas não tem uma leitura, tipo, a mesma estética em todos os projetos. Então a minha forma de não alimentar essa questão de tendência é isso, assim, é apresentar soluções novas e verdadeiras para o cliente. Agora evitar que vire uma tendência é possível. Eu sou mais combativo. Qual é a sua postura, Zé?
Eu acho que a informação nas redes sociais, assim, pelo menos eu tento, né? Fazer com que as pessoas entendam que a arquitetura não é esse caminho, assim. A arquitetura é resolver muitas questões, não é? A pessoa chega com a estética, isso é natural, as pessoas não são da área, né? As pessoas veem a foto, né? Então, assim, é natural que elas enxerguem, é bonita, não é bonito. O arquiteto, ele não vê a foto, ele vê o processo, ele vê o material, ele vê se aquele material ali funciona para aquele espaço, no lugar que ele está instalado, a durabilidade daquilo, enfim, a gente vai além da foto, o cliente final não. Aí é natural que ele ache, tá se usando o que agora? Vou usar. E a arquitetura não é que nem roupa que a gente troca à medida que não tá na moda, né? A arquitetura é feita para durar 100 anos, no mínimo. Então, eu parto desse início aí de educar as pessoas um pouquinho para poder também fazer projetos dos quais eu acredito. E apresentar possibilidades, né, porque às vezes, assim, uma coisa que eu percebo muito com esse boom das redes sociais e né, desse interesse das pessoas por conteúdos de arquitetura e decoração, é isso, é porque antes as pessoas eram muito limitadas ali àquilo que era apresentado. Então, às vezes, elas não tinham esse tanto acesso a tantas possibilidades, né, tipo, nossa, te eu fui assim durante muito tempo, né, eu não tinha tanto repertório visual criativo. Então, quando eu fui começando a descobrir essas casas, assim, completamente autênticas, mudou completamente o meu rumo da minha carreira, sabe. Eu falei: "Cara, é isso que eu preciso fazer". Então, assim, a gente como pessoas ali da internet, comunicadores, eu acho que levar, né, essa informação, possibilidades, né, além o Zé leva muita informação técnica voltada pra arquitetura mesmo, porque também eu acho que tem um grande diferencial ali, né, a Gabi falou no começo, arquitetura e decoração estão juntas, concordo totalmente, né, são complementares, mas no meu caso, por exemplo, é reforma de apartamento, muito apartamento. Então, assim, eu não tenho tanto essa questão da arquitetura em si, das soluções arquitetônicas, né. Eu não tenho como controlar, às vezes, o sol entrando ali, se não for com uma cortina, porque eu não posso alterar a fachada do prédio. Então eu tenho que me limitar a recursos. Às vezes você não pode colocar, eu quero colocar um cobogó ali num pedaço, se o condomínio não permitir um elemento ali, eu não posso colocar, então a gente fica nos interiores, a gente tem essa limitação. Então cabe a gente mostrar ao cliente possibilidades de acabamentos, de revestimento, de combinação, de formas dele realmente usar coisas diferentes na casa dele, que às vezes ele não tinha essa visão, né. Bom, a gente já falou bastante sobre as práticas de cada um, e teve uma frase do Zé que me chamou a atenção, que é que a arquitetura também é pensar o futuro. Então, para a gente encerrar aqui o podcast, eu queria perguntar para vocês o que que vocês gostariam que permanecesse da arquitetura de vocês, para quem usa vocês como referência ou para o futuro? O que que para vocês tem mais valor no fazer individual da arquitetura e que vocês gostariam que ficasse? A arquitetura não é como uma troca de roupa, né? Que a gente vai trocando à medida que ela está desconfortável. Mas acho que a arquitetura ela tem o seu papel social. Hoje eu entendo quando alguns professores meus diziam que toda arquitetura ela é social, assim. Você constrói para um lote, mas você constrói para uma cidade, né? Então, essa arquitetura que tem essa consciência de intervir no mundo que está cada vez pior, acabando. Essa arquitetura que eu acredito que seja essa arquitetura que a gente tem que fazer, assim, sabe? Tem que olhar melhor com carinho, né? Que atende a necessidade humana, mas também que atende as necessidades de um povo ali, de uma cultura, do que as pessoas precisam. É a arquitetura que me inspira e é a arquitetura que eu acredito que funciona e que pode impactar melhor o mundo. Falando, assim, de 2 pontos, né, do ponto do Zé, que tá trazendo essa questão mais da arquitetura mesmo, e do meu, que é voltado para os interiores, assim. Eh, a galera olhar muito isso que o Zé apresentou pra gente, que é tirar um pouco a arquitetura dessa glamorização, dessa elitização, ver a arquitetura de fato como uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida. Então, assim, peguem esse exemplo e vamos fazer isso virar uma tendência, sabe, ao invés de focar ali nos materiais, nas coisas,
legais lá que ele fez, vamos focar na premissa, né? E a premissa dele virar uma tendência, e isso se espalhar aí nas faculdades e nos arquitetos recém-formados, isso voltar, né? Desprender um pouco de, arquiteto é aquele cara chique que vai em eventos e não sei o quê, e tá. Não, a arquitetura para o que ela foi criada mesmo. E na parte dos interiores é as pessoas começarem a se conscientizar mais sobre casas a longo prazo, né, porque às vezes, como eu trabalho muito com reforma, às vezes a pessoa pega um apartamento ali que foi da mesma família por anos, né, então assim, às vezes acaba tirando ali revestimento, gerando ali aquele entulho de obra, aquela coisa, e fazer isso com uma consciência maior, né, fazer com algo que faça sentido ali para aquela nova fase de uso daquela casa, que possa durar ali com materiais e escolhas que perdurem ali a longo prazo, que as pessoas não pensem a casa só em estética, né, que pense que você vai envelhecer naquela casa, então já pensa ali nesse projeto para ela acompanhar a evolução da sua vida, e você não precisar ficar adaptando ela e fazendo uma nova reforma a cada novo momento, a cada nova etapa de vida. Tem muito essa crença que eu acho que vocês também devem ter, que eu acho que a gente transforma os espaços e os espaços transformam a gente de volta. Qual que é a implicação disso? A gente vive num mundo onde a gente não se entende enquanto cultura, afinal de contas, eh, eu sou japonês, né, não sou brasileiro, eu sou lido como japonês. Eh, a gente tem tanto conflito na rua, a gente tem tanto feminicídio dentro de casa, a gente tem tanto pai matando filho, filho matando pai. Eu acho que os espaços que a gente vive hoje, tanto em escala de apartamento, quanto em escala de cidade, eles têm a sua parcela de culpa. E aí voltando para o início da frase do Zé, de entender a arquitetura como alguma coisa que cure, esses problemas que a gente tem hoje, eu fico pensando, assim, como que, a gente pode fazer enquanto arquiteto, enquanto comunicador, enquanto sociedade, fazer com que todo mundo entenda essa potência da arquitetura, afinal de contas os arquitetos sozinhos não vão chegar em lugar nenhum, a gente precisa que todo mundo compreenda esse poder transformador que a gente consegue fazer através dos espaços. Fico pensando, assim, refletindo, como que a gente pode inverter essa situação para onde o mundo tá caminhando, que eu acho que pouca gente está satisfeita com isso. Como que a gente, no papel de arquitetos e também comunicadores, consegue engajar não só as pessoas que talvez se inspirem, se espelham na gente enquanto arquitetos jovens, mas também enquanto sociedade, como e aí é o que eu acho que é muito importante, o Zé também tá aqui, afinal de contas, como você fala, saiu no Fantástico, saiu da bolha. Então, assim, como que a gente consegue fazer com que essa superfície, né, que é um episódio quase que isolado, consiga estar permeável na sociedade a ponto de a gente conseguir fazer um plano diretor que todo mundo entenda, com lojas que funcionam, com praças que funcionam, que uma cidade que seja mais saudável, né, uma sociedade que seja mais saudável. Eu acho que para fechar o que fica é que justamente o que a gente está fazendo aqui, daí quem está escutando em casa, e aproveitar as oportunidades, vir, por exemplo, aqui na Casa Guararapes, inclusive obrigada por terem recebido a gente para fazer o podcast, conhecer os materiais, entender as especificações, entender o que cada um traz de tecnologia, o que faz sentido em cada lugar, qual que é a proposta de cada coisa. Quanto mais a gente fugir de respostas rápidas e se propor a dialogar sobre as coisas e trocar com as pessoas e usar todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia ao nosso favor, mais longe a gente vai, tanto individualmente quanto coletivamente. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria perguntar qual que é as redes sociais de vocês. A minha rede social é Gabi Stefan. @Bruno Kim Arquitetura em todas as redes. @lore.arquitetura. Zé o Arquiteto. Muito obrigada. Venham visitar a Casa Guararapes. Bom, e se você está escutando ou assistindo esse podcast na plataforma que você tiver, deixa um comentário, fala pra gente o que você achou e não deixa de passar aqui para conhecer também. Até o próximo.